Olá, nós vamos falar hoje sobre o Evangelho de Marcos, né? Já falamos sobre o Evangelho de Mateus, fizemos um panorama sobre o Evangelho de Mateus e hoje quero conversar com você sobre o Evangelho de Marcos. Marcos não não fazia parte dos 12 apóstolos, né? Nós precisamos entender que haviam muitos discípulos de Jesus. Muitas pessoas, uma multidão seguia Jesus. Existiam muitos discípulos de Jesus, além dos 12, e depois temos os 12 apóstolos, e entre os 12 apóstolos nós tínhamos Pedro, João e Tiago, que eram mais próximos. Marcos não faz parte dos 12 apóstolos. Né? Mateus fazia parte dos 12 apóstolos, Marcos não. Marcos era talvez um discípulo de Jesus. Ele tinha como sobrenome, como nome quer dizer João, e o sobrenome era Marcos. João era o nome hebreu e Marcos, seu sobrenome, era um nome latino ou romano. João significa Deus é gracioso e Marcos significa grande martelo. Filho de uma mulher chamada Maria e sobrinho, e algumas versões trazem primo de Barnabé. João Marcos era de uma família influente e de posse. Alguns estudiosos acreditam que o aposento cedido a Jesus para ele fazer a última ceia com os discípulos antes da sua crucificação era na casa dessa família de João Marcos. Também alguns estudiosos acreditam que aquele jovem que foge nu do Getsemane, quando Jesus Cristo é preso, era o próprio João Marcos, que inclusive o único evangelho que relata esse fato é o Evangelho de Marcos. E não tem outra finalidade, né, a não ser relatar uma experiência própria que ele faz isso com exclusividade. Também os estudiosos acreditam que o discípulo que acompanhou Pedro até a casa de Anás era o genro do sumo sacerdote naqueles dias, né? Caifás. Caifás era o sumo sacerdote e Anás era seu genro. Quando Jesus é preso, Jesus é levado para a casa de Anás. Alguns estudiosos creem que foi João Marcos, porque a sua família era influente, né, na liderança judaica e também romana. Ele consegue introduzir Pedro na casa onde Jesus havia sido levado. Então, o Evangelho de João narra esse episódio. E alguns estudiosos creem que esse discípulo que colocou Pedro dentro dessa casa onde Jesus estava também era o próprio Marcos. Foi na casa da família de João Marcos que a igreja estava reunida orando, quando Pedro é miraculosamente solto por um anjo da prisão. Pedro quando vê que ele não era um sonho, ele vai até a casa de uma família. Era a família de João Marcos, era a casa da Maria, mãe de Marcos. Marcos ou João Marcos não estava, então, né, dizendo isso mais uma vez, entre os 12 apóstolos. Mas ele foi muito importante na proclamação do Evangelho. A história de Marcos é muito interessante. Alguns acreditam que nos dias da crucificação de Jesus, ele era jovem e seguia Jesus entre os discípulos, né? Mas foi lapidado e atingiu um amadurecimento ao caminhar, né? E se tornou uma pessoa muito importante na proclamação do Evangelho. A sua história, então, ela é inspiradora e demonstra como nós podemos crescer em Deus e sermos úteis no reino. Ele foi com Barnabé na primeira viagem missionária com Paulo, né? E no meio da viagem, a Bíblia não diz exatamente o porquê, né? Mas
narra isso depois de alguns desafios que eles passam. João Marcos volta, ele abandona o projeto e volta para casa. Quando eles cogitam a segunda viagem, Barnabé queria levar João Marcos de novo e Paulo não aceitou. Eles não entraram num acordo e acabaram se separando, né? Paulo segue com Silas para a segunda viagem e Barnabé convida João Marcos e segue para outro caminho, é, porque eles não conseguiram chegar num acordo em relação a isso. Mas quando Pedro se encontra preso pela segunda vez em Roma, né, na prisão em que acaba levando a sua morte, e ele escreve a sua última carta, que ficou registrada para Timóteo, segunda Timóteo, foi a última carta que Paulo escreve, e ele escreve quando ele estava preso em Roma, ele pede que Timóteo vá ter com ele lá na prisão. Ele pede, inclusive, que ele vá com uma certa urgência, que ele vá depressa. E ele pede que ele leve João Marcos, dizendo que João Marcos lhe era muito útil. Então, a história de João Marcos, ela é muito interessante porque ela mostra esse crescente, né? No final da vida de Paulo, João Marcos havia amadurecido e ele era útil no trabalho do evangelho. E também, que bom que Barnabé insistiu, né? E em tomar João Marcos e cuidar dele e caminhar com ele é, sendo um instrumento para lapidar a vida daquele jovem. João Marcos era considerado filho na fé de Pedro. Eles também desenvolvem uma amizade e ele trabalha com Pedro também no reino, né? E Pedro chama ele na sua carta de meu filho, e a gente sabe, né, que era um filho na fé. Como Paulo chama Timóteo de meu filho. É, ele caminha com Pedro desde que ele se apresenta, desde que ele surge, né? Sendo lá no cenáculo ou indo para a primeira viagem com Barnabé, ele tem uma ligação com Pedro e caminha com Pedro e ele ouve muitos dos relatos. Os estudiosos creem que ele ouviu de Pedro, né? Muitos dos relatos que ele traz no seu evangelho. O evangelho de Marcos, ele é escrito nos anos 60, depois de Jesus Cristo, entre 60 e 65 depois de Jesus Cristo. E ele apresenta Jesus como filho do homem, o servo sofredor, numa época em que a primeira geração de cristãos estava morrendo, né? Então, nos anos 60, depois de Jesus Cristo, a igreja estava sendo perseguida, tanto pelos judeus que não aceitaram Jesus como Messias, como pelo Império Romano, que se via ameaçado pelo rei dos judeus, que era Jesus. E aquela geração estava morrendo. E aí, então, Marcos escreve o seu evangelho para nos lembrar que eles deviam ah, serem firmes, né, na sua crença, serem cristãos que firmes naquilo que eles acreditavam, né? A morte era iminente e eles estavam sofrendo. Então, o Evangelho de Marcos nos inspira e nos fortalece também, ainda hoje. Foi escrito para fortalecer, inspirar e desafiar os cristãos da época para que eles fossem firmes, né? Para que eles fossem irrepreensíveis, para que eles fossem apaixonados, para que eles realmente não desistissem, né? E olhassem para Jesus Cristo, né?
O Evangelho de Marcos, então, ele nos inspira em muitos aspectos. Um deles é que nós devemos ser cristãos que têm ânimo, né? É, esse Evangelho mostra como Deus escolhe pessoas sujeitas a erros, mas que Ele, Deus, nos fortalece e nos ama e trabalha conosco conforme nós permitimos e que nós podemos sim nos tornar grandes instrumentos nas mãos de Deus. Como ele e como Pedro, de forma muito especial, eles caminharam juntos, né? Pedro, naquela noite em que Jesus foi preso, Pedro também se sentiu enfraquecido, né? E nega que andou com Jesus, né? Ele que tinha dito que estava pronto para morrer com Jesus, ele que tinha atacado o servo do sumo sacerdote ali no Getsemane, ele se viu com medo, né? E se realmente Marcos era o discípulo que estava com ele viu esse episódio e ele caminhou com Pedro, né? Talvez muitas vezes João Marcos também tenha se sentido assustado, precisando de ânimo, né? E talvez ele tenha se identificado com Pedro, né? Quando Jesus olha para Pedro, quando pela terceira vez ele nega Jesus e Jesus olha firmemente para Pedro, né? Pedro chora amargamente, porque é certo que Pedro gostaria de ter sido mais forte, né, naquele momento, né? Isso nós vemos lá no capítulo 21 de João, quando Jesus se encontra com Pedro novamente, vai após Pedro e pergunta se ele ama Jesus. Na terceira vez que Jesus pergunta para Pedro: "Tu me amas?", Pedro diz para ele que ele sabe de todas as coisas. Eu, particularmente, imagino que Pedro estava fazendo uma menção ou se lembrando de que ele não conseguiu expressar o amor que ele tinha por Jesus naquela noite. Mas é óbvio que Pedro era sincero. É óbvio que Pedro gostaria de ter dado a sua vida para Jesus. Tanto é que quando Pedro amadurecido, fortalecido, ele é crucificado como Jesus, né? As tradições dizem que a tradição diz que Pedro morreu crucificado como Jesus e pede para que virem a cruz de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como seu Senhor, e ele morre louvando, né? Talvez naquele momento Pedro tenha a alegria de Pedro tenha sido pelo fato de que Pedro estava expressando o amor de Jesus, tinha conseguido vencer algumas barreiras, né? Então, essas histórias, elas nos inspiram, né? Paralelas experiências de Marcos e Pedro, ele nos incentiva a permanecermos firmes diante das perseguições e adversidade. E ele faz isso contando sobre alguns fiéis exemplos, né? Ele traz exemplos de fidelidade, começando com Jesus, né? Marcos narra no seu evangelho que Jesus triunfou sobre o mal, né? Ele traz várias narrativas de Jesus curando, Jesus expulsando demônios, Jesus libertando pessoas. E ao trazer essas narrativas, ele traz o exemplo de fidelidade de Jesus e o triunfo de Jesus sobre o império da maldade.